Glória a Deus, estamos de volta aqui, interagindo aqui no nosso canal, o pastor Diógenes de Souza. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para você, né? Hoje para nós aqui é domingo do Espírito Santo, então nós estamos estudando sobre o batismo no Espírito Santo. E eu vou tentar aqui explicar algumas questões, porque eu tenho observado que a maioria, 80%, em alguns casos, de pessoas que congregam, que frequentam a nossa igreja, não são batizadas no Espírito Santo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 4, a Bíblia diz: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, uma das razões por que a pessoa não é batizada no Espírito Santo é porque o que ela faz no oculto. Eu não estou me referindo a pecado. É claro que você tem pecado, não vai ter o batismo do Espírito Santo nunca. Tem que pedir o perdão para Deus, tem que ter o arrependimento. Mas é a sua vida com Deus, a sua vida no altar, a sua vida de oração com Deus, né? A recompensa, ela é publicamente aquilo que você faz quando você está em culto. A Bíblia diz que o Jacó, ele passou o val de Jaboque, e ali ele ficou sozinho com Deus. Há quanto tempo você não fica sozinho com o Senhor? Há quanto tempo você não ora, não consagra, não se dedica? Essa é uma das razões do porquê a pessoa não tem sido batizada no Espírito Santo. O segundo quesito, a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Existem pessoas que as coisas para ela que são valiosas, ela não deixa jogado. Por exemplo, se você tem sua casa própria, você não deixa a escritura da sua casa, do seu imóvel, do terreno, jogado em qualquer lugar. Você tem o seu veículo, você não deixa o recibo de quitação, de compra e venda do seu veículo jogado em qualquer lugar. Você tem o que é importante para você, você guarda. Então a Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Às vezes a pessoa não tem guardado o coração, ela tem se chateado, tem se magoado, tem sujado o coração. E não durma com o inimigo. O inimigo, você que é casado, não é o seu cônjuge, não, absolutamente, né? O inimigo é às vezes a pessoa que tinha um problema na sexta-feira, ela trouxe esse problema para o sábado, ela trouxe esse problema para o domingo e consequentemente irá levar o problema para a segunda-feira, né? Nós temos que perdoar outras pessoas, nós temos que perdoar nós mesmos, nós temos que pedir perdão a Deus em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Existem pessoas que têm até uma doença, uma prática acumulador, né? A pessoa ela vai acumulando coisas, vai guardando coisa de a título um dia ser útil. Ela guarda, sei lá, a prefeitura foi fazer a manutenção lá na rua, ela guarda lá o cavalete, por exemplo, lá que a prefeitura usou para interditar a rua, a título de um dia ser útil. A pessoa está guardando, sei lá, o carrinho de bebê do seu filho, o caçula. Detalhe, às vezes o caçula já tem avô, né? Tem mais de 50 anos e a pessoa já está guardando aquilo ainda, né? E às vezes tem pessoas que estão vivendo aquele provérbio: pastor, quem bate nunca lembra, mas quem apanha nunca esquece. A pessoa está vivendo esse provérbio. Então guarda o seu coração em nome do Senhor Jesus. A segundo quesito, porque às vezes a pessoa não é batizada no Espírito Santo, ela tem guardado muita coisa no seu coração. E outro detalhe, às vezes não é a questão da ação, é a questão da omissão. A Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 12, versículo 43. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 40. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A pessoa vem na igreja, ela ouve a palavra de Deus, ouve a verdade de Deus, ela se liberta. E a Bíblia fala que quando o demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, vazios, buscando a quem repousa, a quem ele possa encontrar. Se o Senhor Jesus já pagou a dívida que nós devíamos devido ao pecado de Adão, nós não devemos mais nada para Satanás. E atrás de todo sofrimento tem um demônio, às vezes ali escondidinho, descansando, e você carregando o tormento desse demônio. Então quando você conhece a verdade de Deus, você se liberta, Deus esclarece, abre o seu entendimento, e esse demônio é expulso. E olha o que diz mais:
Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e organizada. Então o demônio procura outras pessoas que ele possa entrar, que por toda a eternidade ele será atormentado. Ele está descansando atrás daquela doença, daquele problema de sofrimento. Ele procura outra pessoa que ele possa encontrar. Ele não achando, ele fala: vou voltar para a casa de onde eu saí. E ele acha a casa, que é o nosso coração, limpo, organizado, porém sem o morador. O morador é o Espírito Santo. Então veja que Deus, ele não habita em templo feito por mão humana. Deus habita no nosso coração. No Velho Testamento, algumas pessoas privilegiadas ouviam a voz de Deus, profetas, sacerdotes e algumas outras pessoas privilegiadas. No Novo Testamento, as pessoas estiveram com Deus. Jesus é Deus, se encarnou, se tornou pessoa e veio no nosso meio. E Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não virá. Então Deus, ele enviou o Espírito Santo no nosso coração. Isso é tão sério, porque diz a palavra de Deus que quem convence o homem do juízo, da justiça e da verdade é o Espírito Santo. Nós não temos que tentar convencer a vida de quem quer que seja, nós temos que dar a palavra. Essa obra é do Espírito Santo. Isso é tão sério que por mais que eu ame minha família, eu sou casado, sou pai de 2 filhos, por mais que eu ame minha família, eu não posso levá-los aonde eu vou, mas o Espírito Santo sempre está comigo. Você viu que nós começamos, é o que você faz em oculto, a recompensa é publicamente. E agora, nós estamos vendo que quando a pessoa está liberta, a sua casa, seu coração está vazio, precisa ser preenchido com o Espírito Santo. A nossa salvação se completa em 3 fases distintas. Primeiro, aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Passamos pelo batismo nas águas. O batismo nas águas é uma confissão pública que nós pertencemos a Deus. Nós recebemos 6 bênçãos ao nós nos batizarmos. Claro que nós não batizamos para receber bênçãos. Somos despojados do corpo da carne, do corpo do pecado, do velho homem, saindo das águas para andar em novidade de vida, né? E outras bênçãos mais. Então, e depois recebemos o Espírito Santo. Pastor, eu não faço questão do Espírito Santo. Se você não faz questão do Espírito Santo, Deus não vai fazer questão de você. Nós precisamos da bênção de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. E aí diz aqui a palavra de Deus: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitando ali, são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então o demônio vai, ele volta para aquela pessoa, a casa está limpa, sem morador, e ele traz 7 piores com ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que estava antes. Por quê? Porque ela não tem o prazer. Deus nos chamou, a nossa alegria, a nossa satisfação, nossa realização está em nós estarmos na presença de Deus. Em nós estarmos na vontade do Senhor, em comunhão com o Senhor. Vamos supor o seguinte: talvez eu estou falando para a senhora que é avó. A senhora tem o seu neto que mora na Austrália, só tem o seu neto que mora com a senhora. Qual que vai ser mais apegado à senhora? Evidente que o que mora com a senhora. Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem queridinhos. É claro que uns estão sendo mais abençoados que os outros, porque aqueles que estão mais na comunhão de Deus, aqueles que estão buscando mais, estão mais na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Esse é o que o Senhor está abençoando. Quando eu libero o que está na minha mão para Deus, Deus libera o que está na mão dele para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. A nossa busca tem que ser constante, tem que ser contínua. A busca pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Outro quesito, não de menos importância, está em João capítulo 11. João capítulo 11, versículo de número 40. Não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Existem 2 formas de nós estudarmos a Bíblia Sagrada. Você estuda a Bíblia Sagrada na parte histórica. A parte histórica foi que Jesus estava no túmulo de Lázaro e ele disse isso para a Marta. Ele disse: eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Mas a parte revelada, a parte da palavra de Deus revelada para nós, ele diz: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Às vezes eu não estou podendo ver a glória de Deus na minha vida porque eu não tenho crido. A glória de Deus muitas das vezes não é só a cura, o milagre, o emprego, a prosperidade, a conversão do familiar, é o outro liberto das drogas, dos vícios, e também o batismo do Espírito Santo.
Está faltando crer. Precisamos crer em nome de Jesus. Se a Bíblia fala, a profecia de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, não diz só os pastores, não diz só os obreiros, não diz só aqueles que são ativos na obra de Deus. O Espírito Santo de Deus é para todos. E para finalizar, no capítulo 12, versículo de número 3, a Bíblia fala: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A Maria, em outra ocasião, depois que o Lázaro tinha sido ressuscitado, Jesus estava na mesa, eles foram convidados lá para fazer uma refeição na casa do amigo, e a Bíblia Sagrada diz que a Maria, ela trouxe um unguento de nardo puro de muito preço. Nós não temos que oferecer para Deus aquilo que não custa nada. Às vezes é custoso. É o que você faz quando você está sozinho que Deus recompensa publicamente. Eu quero orar por você. O que você tem feito? Tem tido vida com Deus? Tem orado? Tem apresentado a Deus? Tem lido a Bíblia? Ah, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Hoje existem pessoas viciadas, por exemplo, em séries, né, de televisão. Por exemplo, ela vai assistir 3 episódios, 50 minutos. Eu vou assistir 2. Eu vou dar um para Jesus em oração. Um tempo com Deus para que Ele venha me abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus é Senhor. Que Deus fala mais com você em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração para você. Deixa eu abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa receba toda a plenitude do Espírito Santo. Toda a graça de Deus, toda a bênção que o Senhor tem para a vida dela. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém? Glória a Deus. Olha, se eu fui usado por Deus para te abençoar, se esse canal está sendo útil para você, se inscreva no canal, compartilhe aí, peça oração, tá? Eu estarei orando em nome do Senhor Jesus, apresentando a sua vida a Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.